Clara caminhava pelas ruas estreitas do centro da cidade, com o vento frio cortando sua pele e a luz fraca do fim da tarde tornando tudo nebuloso. Fazia semanas que ela estava sem inspiração. Cada dia no estúdio parecia mais uma batalha contra a própria mente. A arte, antes sua fuga, agora era um peso que a sufocava. Sua última exposição fora um fracasso, e desde então a tela branca diante dela era um lembrete silencioso de seu bloqueio criativo. Foi quando passou pela pequena loja de antiguidades que algo chamou sua atenção. No meio de objetos empoeirados e móveis velhos, uma fotografia desbotada parecia brilhar sob a luz fraca. Clara entrou, atraída por uma força inexplicável, pegou a imagem. Era o retrato de uma mulher. Seu rosto pálido e os olhos sombrios transmitindo uma sensação de inquietação. Clara não conseguiu desviar o olhar. Interessada na fotografia, perguntou o dono da loja, um homem idoso de olhar cansado. Clara hesitou por um momento, mas assentiu. Via algo na imagem que a fascinava, algo que parecia pedir para ser imortalizado em suas pinceladas. Essa é uma peça antiga, disse o homem, observando-a com curiosidade. Foi encontrada em uma casa abandonada há muitos anos. Ninguém sabe quem é a mulher da foto. Clara levou a fotografia para casa, com a ideia de transformá-la em um novo projeto. Aquela imagem poderia ser o início de algo grande, pensava. Uma obra capaz de restaurar seu nome no mundo artístico. Ao chegar em seu estúdio, ela posicionou a fotografia ao lado de sua tela e, quase sem pensar, começou a esboçar o retrato da mulher. Os traços fluíam com facilidade, algo que Clara não sentia há meses. Via uma energia diferente em suas mãos enquanto trabalhava. No entanto, algo a incomodava. O rosto da mulher parecia mudar a cada vez que olhava para a fotografia. A princípio, Clara achou que era fruto do cansaço, mas a sensação era forte demais para ser ignorada. Depois de horas de trabalho, Clara parou para descansar. O esboço estava quase completo, e a semelhança com a mulher da foto era impressionante. No entanto, quando ela se afastou da tela para observar o progresso, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo errado com os olhos da figura pintada. Eram sombrios demais, profundos demais. Por um breve momento, Clara sentiu como se estivesse sendo observada. Ela sacudiu a cabeça, tentando afastar o pensamento. O cansaço estava pregando peças em sua mente. Isso era óbvio. Decidiu que precisava de uma pausa e foi até a cozinha preparar um chá. Ao retornar ao estúdio, o desconforto ainda estava lá. Clara olhou para o quadro e sentiu que algo havia mudado, mas não conseguia dizer exatamente o que. Ela se aproximou e examinou o retrato. Os olhos. Eles pareciam um pouco diferentes agora, quase vivos. Clara deu um passo para trás, tentando processar a sensação estranha que tomava conta dela. Era como se a mulher no quadro estivesse acompanhando seus movimentos. O telefone tocou, quebrando o silêncio sufocante. Clara atendeu, distraída, enquanto continuava a encarar o retrato. Era Lucas, o antigo amigo e colega de faculdade. Eles raramente falavam, mas ele queria saber como estava indo o trabalho. Clara tentou disfarçar o nervosismo em sua voz e disse que estava tudo bem. Finalmente tinha encontrado um novo projeto. A verdade, porém, era outra. Após desligar, Clara se aproximou mais uma vez da pintura, mas dessa vez o medo era palpável. A mulher da fotografia parecia ter mudado sutilmente, como se suas expressões se moldassem de acordo com os sentimentos de Clara. Inquieta, decidiu parar por aquela noite. Talvez o descanso a ajudasse a recuperar a sanidade. Mas ao sair do estúdio e apagar as luzes, Clara teve a sensação de que alguém a estava observando pela última vez. O silêncio agora parecia vivo, pulsante. Na manhã seguinte, Clara acordou com a luz suave do sol atravessando a cortina fina de seu quarto. Ela se sentia estranhamente agitada, como se tivesse passado a noite inteira em vigília. Não era incomum que seus projetos a afetassem de maneiras profundas,
Mas havia algo diferente naquela pintura, algo que ela não conseguia entender completamente. O desconforto da noite anterior ainda pairava sobre ela, mas Clara afastou o pensamento e se forçou a retomar a rotina. De volta ao estúdio, Clara esperava encontrar a pintura da mesma forma que a deixara. Mas quando entrou na sala, o ar ali parecia mais denso, quase opressivo. O retrato estava intocado, e ainda assim a sensação de estar sendo observada permaneceu. A mulher no quadro, com seus olhos intensos e vazios, parecia acusá-la de algo. Clara sacudiu a cabeça, tentando afastar a sensação de paranoia. Sentou-se em frente à tela e tentou continuar de onde havia parado. Os traços fluíam com facilidade. Mas com o passar das horas, a inquietação se transformou em algo mais. Cada pincelada parecia errada. O rosto que antes estava quase completo, agora se tornava um desafio impossível. Por mais que Clara tentasse, os detalhes escapavam como se o próprio retrato estivesse resistindo à finalização. Quanto mais ela trabalhava, mais a imagem parecia mudar diante de seus olhos. As sombras no rosto da mulher tornaram mais profundas, os olhos mais penetrantes, e a expressão, antes neutra, agora carregava uma tristeza que Clara não conseguia reproduzir com precisão. Ela apagava e refazia os traços, mas a imagem nunca ficava do jeito que imaginava. O dia se transformou em noite. Clara mal notou o tempo passar. Sentia-se fisicamente exausta, mas não conseguia parar. Sua mente estava fixada na ideia de terminar aquele retrato, como se fosse a única coisa que importava. Cada vez que largava o pincel, sentia-se compelida a voltar, corrigir algum detalhe que parecia errado. Na terceira noite, sem dormir adequadamente, Clara acordou de um sonho perturbador. Nele estava em frente à pintura, mas a figura que via na tela era ela mesma, presa dentro do retrato, observando o mundo de fora com olhos de desespero. Clara se levantou com o coração acelerado, suando frio. Ao se dirigir ao banheiro, evitou olhar para o espelho, com medo de encontrar seu reflexo distorcido de alguma forma. No dia seguinte, Lucas apareceu em seu estúdio sem aviso. Ele havia percebido a inquietação na voz dela durante a última ligação e ficou preocupado com o que poderia estar acontecendo. Ao vê-la, seu olhar se encheu de preocupação. Clara estava pálida, com olheiras profundas, e sua expressão parecia carregada de algo que ele não conseguia identificar. "Você está bem?" Ele perguntou, olhando ao redor do estúdio. Estava bagunçado, com telas inacabadas e pincéis espalhados por todo lado. "Estou bem", Clara respondeu, a voz um pouco tensa. Só estou muito focada nesse novo trabalho." Lucas olhou para a pintura. O retrato da mulher, agora mais avançado, causava nele uma sensação de desconforto imediato. Algo na figura parecia errado, mas ele não conseguia definir o que era. Talvez fossem os olhos que pareciam encará-lo de uma maneira perturbadora. Ele deu um passo para trás, involuntariamente. "Esse quadro parece que está te consumindo, Clara. Você não dorme? Não come? Já faz dias que eu não falo com você. Você precisa de uma pausa." Clara tentou ignorar a preocupação de Lucas, mas algo na maneira como ele olhou para o quadro a deixou ainda mais nervosa. Ela sabia que estava ficando obcecada, mas a ideia de parar era inconcebível. Havia algo naquele retrato que a puxava de volta, como se a mulher da pintura estivesse esperando por algo ou alguém. "Eu preciso terminar, Lucas. Só isso. Quando eu terminar, vai ficar tudo bem." Lucas suspirou, percebendo que suas palavras não fariam diferença. Ele conhecia Clara bem o suficiente para saber que quando ela se fixava em algo, não parava até alcançar o resultado desejado. Mas havia algo diferente dessa vez. O brilho nos olhos dela, a urgência em sua voz, não eram apenas fruto da paixão artística. Era algo mais profundo, quase desesperado. Antes de sair, ele lançou um último olhar para o quadro. O desconforto aumentou, mas ele se obrigou a se afastar. "Prometa que vai dormir."
Precisar de alguma coisa? Me liga. Clara apenas assentiu, os olhos ainda fixos na pintura. Quando a porta do estúdio se fechou atrás de Lucas, ela respirou fundo, sentindo novamente a presença esmagadora da mulher na tela. Nos dias que se seguiram à visita de Lucas, a obsessão de Clara pelo retrato cresceu de forma incontrolável. Cada vez que se sentava diante da tela, sentia que algo a empurrava, como se uma força invisível guiasse suas mãos. Mas por mais que tentasse finalizar o quadro, algo sempre parecia errado. A figura na pintura parecia evoluir por conta própria, tornando-se mais complexa e perturbadora a cada nova pincelada. Incapaz de ignorar as mudanças estranhas no retrato, Clara começou a pesquisar a origem da fotografia. Havia algo de estranho naquela imagem, algo que parecia transcender o tempo. Suas buscas a levaram até arquivos de jornais antigos, onde finalmente encontrou uma pista. A mulher na fotografia era Isabel Navarro, uma pintora de renome na década de 1950, conhecida por seu talento impressionante e seu comportamento excêntrico. Isabel desaparecera de forma misteriosa aos 30 anos, no auge de sua carreira, enquanto trabalhava em um autorretrato. O corpo nunca fora encontrado, e muitas teorias surgiram sobre seu desaparecimento. Alguns diziam que ela enlouquecera, outros acreditavam que havia tirado a própria vida após não conseguir finalizar sua obra mais ambiciosa. Clara sentiu um calafrio ao ler sobre Isabel. A conexão entre elas parecia profunda demais para ser uma coincidência. Ela voltou sua atenção para o autorretrato que Isabel estava pintando na época de seu desaparecimento. Mas não havia registros da obra. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. O que Clara começava a perceber, porém, era que o padrão de comportamento de Isabel, a obsessão por seu trabalho e o isolamento refletiam exatamente o que ela mesma estava vivendo agora. Conforme se aprofundava nas pesquisas, Clara descobriu uma carta escrita por um dos poucos amigos próximos de Isabel, um crítico de arte que havia visitado seu estúdio pouco antes de seu desaparecimento. Na carta, ele descrevia como Isabel estava mudando, como o autorretrato parecia ganhar vida diante de seus olhos. Ele mencionou que Isabel acreditava que a pintura estava se alimentando dela, tirando partes de sua alma a cada pincelada. Clara, agora apavorada, sentiu que estava seguindo o mesmo caminho. Voltando ao estúdio naquela noite, a sensação de estar sendo observada se intensificou. Cada sombra parecia se mover, e o silêncio estava carregado de algo vivo. Clara tentou apagar as luzes e sair, mas seu corpo não obedecia. Ela se viu atraída pela pintura como nunca antes. O rosto de Isabel agora estava quase completo, mas o mais perturbador era que os traços haviam começado a se parecer com os de Clara. Seus olhos, seu formato de rosto, como se a mulher estivesse se transformando nela. Clara sentiu o pânico crescendo dentro de si. Ela precisava sair daquele estúdio. Precisava fugir antes que fosse tarde demais. Mas no fundo sabia que fugir não era uma opção. Algo estava conectado a ela, uma maneira profunda e inescapável. Foi quando se lembrou do sonho perturbador que tivera na noite anterior, onde ela estava presa dentro do quadro. A imagem de seus próprios olhos cheios de desespero voltava à sua mente como um aviso. Desesperada por respostas, Clara decidiu entrar em contato com outros artistas que poderiam ter conhecido Isabel ou ter informações sobre sua obra perdida. Mas cada porta que abria levava a mais perguntas. As histórias eram sempre as mesmas. Isabel estava criando algo extraordinário, mas conforme o trabalho avançava, ela foi mudando. Sua obsessão tornou-se insustentável, e a obra inacabada, como muitos acreditavam, a havia consumido por completo. Uma semana se passou, e Clara não dormia mais direito. Passava noites em claro, encarando o retrato, esperando que ele se movesse, que mudasse diante de seus olhos. Ela sabia que algo estava acontecendo,
mas não conseguia parar de pintar. O medo e a curiosidade coexistiam dentro dela, uma mistura perigosa que a levava a continuar. E numa madrugada, depois de horas trabalhando freneticamente, Clara parou para olhar a pintura. Sua respiração ficou pesada quando percebeu que finalmente havia completado o rosto. Mas os olhos eram os seus. O pânico tomou conta. Ela tropeçou para trás, derrubando pincéis e tintas. Isabel não era mais a figura no quadro. Era Clara quem estava ali, aprisionada. O desespero estampado em cada detalhe do rosto. Seus olhos a observavam de volta, desesperados, como se implorassem por algo que ela não podia dar. No meio do caos, o telefone tocou novamente. Era Lucas. Clara atendeu, mas não disse uma palavra. O silêncio no outro lado da linha foi o bastante para que Lucas entendesse que algo terrível estava acontecendo. "Clara, você está aí?" perguntou ele, a voz preocupada. "Preciso ver você. Algo está errado, eu sinto isso." Mas Clara não conseguia responder. Seu olhar estava preso no retrato, e o olhar no quadro parecia prendê-la cada vez mais. Lucas chegou ao estúdio de Clara no início da noite, o coração acelerado. Havia algo de errado. Ele podia sentir. A curta conversa ao telefone só reforçara a ideia de que sua amiga estava em perigo. Ao bater na porta, o som ecoou pela casa silenciosa. Não houve resposta. Ele chamou por ela, mas o silêncio que se seguiu foi sufocante. Determinado, empurrou a porta que estava destrancada e entrou. O ar dentro do estúdio estava pesado, quase irrespirável. As luzes estavam acesas, mas o espaço parecia imerso em uma escuridão opressiva, como se as sombras tivessem se estendido além do permitido. Lucas olhou em volta, chamando por Clara mais uma vez, mas foi o quadro que prendeu sua atenção imediatamente. Ele sentiu um arrepio profundo ao ver a pintura, agora quase completa, pendurada na parede. Os olhos da figura no quadro eram inconfundivelmente os de Clara. "Que diabos é isso?" Ele sussurrou para si mesmo, avançando cautelosamente em direção à tela. A sensação de ser observado era tão intensa que ele mal conseguia respirar. Ele estendeu a mão para tocar o quadro, mas algo no olhar da figura o deteve. O desespero refletido nos olhos pintados era tão real que o fez hesitar. De repente, ele ouviu um leve movimento atrás dele. Virou-se rapidamente e viu Clara, pálida, pé no canto da sala, mãos trêmulas. Seu cabelo estava desgrenhado, e havia um brilho de loucura em seus olhos. "Você não deveria estar aqui", disse ela, a voz baixa e rouca, como se não tivesse falado em dias. "Claro, o que está acontecendo?" Lucas perguntou, preocupação aumentando. "Você precisa sair daqui. Esse quadro... Há algo de errado com ele. Isso está te destruindo." Clara balançou a cabeça rindo baixinho, uma risada que estava longe de qualquer alegria. Ela se aproximou da tela, seus olhos fixos na figura que agora parecia quase viva. Não é o quadro, sou eu", disse ela passando os dedos trêmulos sobre o rosto pintado. "Eu e ela. Nós somos a mesma. Ela está me levando, Lucas. Cada pincelada, cada detalhe que eu termino eu me perco um pouco mais. Não há mais como voltar atrás." Lucas sentiu o desespero em suas palavras. Ele nunca havia visto assim, tão vulnerável e tão distante de si mesma. A mulher diante dele não era a Clara que ele conhecia. Ela estava sendo consumida por algo maior, algo além de seu controle. "Clara, me escuta", Lucas implorou. "Você precisa parar. Destrua esse quadro. Queime-o. Faça qualquer coisa, mas pare. Esse retrato está te matando." Ela o olhou, os olhos cheios de lágrimas. Havia uma luta dentro dela. Uma parte que queria se libertar, mas outra parte que já tinha se entregado àquela força sombria. Ela sabia que terminar a pintura era a única saída, mas isso significava algo terrível. Ainda assim, Clara pegou o pincel mais uma vez, sem dizer uma palavra, e voltou a trabalhar. "Não!" Lucas gritou, correndo até ela, mas uma força invisível o parou no meio do caminho, como se algo tivesse empurrado para trás.
Ele não podia chegar até ela. Uma presença sombria preenchia o estúdio. Uma energia pesada que parecia surgir diretamente da pintura. Clara estava completamente absorvida pelo retrato. Cada movimento de seu pincel parecia desesperado, como se ela estivesse presa a uma corrida contra o tempo. Seus olhos não piscavam e seu corpo tremia com cada pincelada final. Lucas assistia impotente, sem saber como salvá-la. O ambiente ao redor começou a mudar. Como se as sombras estivessem se movendo, se estendendo ao seu redor. Era como se a sala estivesse sendo tomada por outra realidade, uma que pertencia à pintura. De repente, Clara parou de pintar. Seus olhos estavam vidrados, o pincel caído de sua mão. O retrato estava finalmente terminado. Lucas observou em horror quando percebeu que a figura na pintura agora era uma réplica exata de Clara. Mas algo mais estava profundamente errado. Os olhos da figura no quadro estavam vivos. Eles o seguiam, desesperados e sômbrios, como se houvesse uma alma presa dentro daquela moldura. Clara soltou um gemido baixo, e então, com um suspiro que parecia vir do fundo de sua alma, ela caiu de joelhos no chão. Ela me pegou, Lucas, sussurrou, com a voz quase inaudível. Eu terminei a pintura, mas ela me pegou. Lucas correu até ela, mas quando tocou seus ombros, sentiu a pele fria como gelo. Clara já não estava mais lá. Seu corpo permanecia diante dele, mas sua essência havia sido capturada no quadro. Era como se toda sua vida, sua alma, tivesse sido sugada para dentro daquela moldura, deixando apenas um corpo vazio para trás. Ele olhou para o quadro novamente. Figura de Clara dentro dele, com os olhos arregalados, presos em um momento de puro terror. Lucas sentiu um calafrio subir por sua espinha. Era Clara. Não uma representação, não um retrato. Era ela, verdade, presa para sempre naquela tela. Tentando conter o pânico, ele sacudiu o corpo de Clara, mas não havia resposta. Vazio em seus olhos dizia tudo. A mulher no quadro agora era Clara, e o destino que ela havia temido tornara real. Lucas ficou ajoelhado ao lado do corpo inerte de Clara, sentindo o desespero tomar conta. O frio que emanava dela era antinatural, como se o calor de sua vida tivesse sido arrancado junto com sua alma. O silêncio que dominava o estúdio parecia carregado, sufocante, e ele mal conseguia pensar. Seus olhos voltaram ao quadro, onde Clara agora vivia, congelada em um momento de terror eterno. A pintura parecia pulsar, como se tivesse sua própria respiração, uma presença viva e intensa. Os olhos de Clara dentro da pintura o seguiam, cheios de pânico, implorando por libertação. Mas Lucas não sabia o que fazer. Ele sentiu a urgência de destruir a tela. Mas uma parte de si temia o que poderia acontecer. Terá que destruir a pintura seria o fim de Clara? Ou havia uma chance de trazê-la de volta? Com as mãos trêmulas, ele pegou uma lâmina de estilete que estava em meio às ferramentas de Clara. Se havia uma forma de salvá-la, talvez fosse cortando a pintura, libertando-a de dentro daquele inferno. Mas quando ele se aproximou para rasgar a tela, a figura dentro do quadro começou a distorcer, como se algo estivesse reagindo ao seu movimento. O rosto de Clara se contorceu em um grito mudo, e Lucas parou, coração batendo forte. Ele não conseguia suportar a ideia de feri-la ainda mais. Hesitando, ele largou o estilete. Talvez fosse tarde demais para Clara, mas ele ainda precisava entender. Desesperado por respostas, Lucas vasculhou o estúdio, procurando qualquer pista que pudesse explicar o que havia acontecido. Foi quando encontrou o diário de Clara, caído em um canto do estúdio. Ele se agachou para pegá-lo, suas mãos suadas, começou a folhear as páginas freneticamente. Nas últimas entradas, Clara relatava a crescente obsessão com o retrato, como sentia que algo além de seu controle estava guiando sua mão. Ela falava de sonhos com Isabel Navarro, da sensação constante de que a mulher da foto estava tomando sua identidade.
Havia uma última nota, escrita com uma caligrafia trêmula e desesperada. Terminar o quadro é a única maneira. Mas temo que, quando estiver pronto, não serei mais eu. Lucas sentiu o peso das palavras enquanto as lia. Clara sabia o que estava acontecendo, mas não conseguiu parar. O poder da pintura a consumira, assim como Isabel havia sido consumida antes dela. Ele voltou seus olhos para a pintura mais uma vez, e a sensação de impotência o atingiu em cheio. Clara estava além de seu alcance agora, presa em um ciclo que parecia impossível de romper. Destruir o quadro talvez fosse libertá-la, ou condená-la para sempre. Ele não sabia. Com o coração pesado, Lucas tomou a única decisão que lhe restava. Ele cobriu o quadro com um pano, escondendo a imagem que o aterrorizava. Não tinha coragem de destruir a pintura, mas também não podia deixá-la exposta, correndo o risco de que mais alguém caísse na mesma armadilha. Ao sair do estúdio, prometeu a si mesmo que encontraria uma forma de entender o que realmente aconteceu. Mas naquele momento a dor da perda de Clara era insuportável. Algumas semanas depois, a pintura reapareceu misteriosamente em uma galeria local. Os curadores ficaram fascinados com a perfeição do retrato, com a expressão incrivelmente realista nos olhos da mulher na pintura. O quadro foi vendido rapidamente a um colecionador de arte. Assim como Clara sentiu uma estranha atração pela obra. E assim, o ciclo continuou. Clara, presa no quadro, aguardava em silêncio, seus olhos observando o mundo lá fora, enquanto a maldição da pintura seguia seu curso, levando consigo o próximo desavisado que cruzasse seu caminho.